Atividade 3 da apostila: inércia. Nós vimos que para Aristóteles só existe movimento se atuar uma força. Segundo ele, o repouso é o estado natural de um corpo. Então, se não tiver força atuando, o corpo deveria permanecer parado. E no momento que essa força parasse de atuar, o movimento também deveria cessar. Galileu Galilei veio evoluir muito nesse pensamento. Ele diz: a tendência natural de um corpo é o repouso, se já estiver em repouso, e em movimento, se já estiver em movimento. Vemos que ele evoluiu muito nesse pensamento. São duas ideias muito diferentes. Mas foi Newton que veio evoluir ainda mais nesse conceito. Newton então enunciou a sua primeira lei do movimento, a lei da inércia. Newton diz: inércia é a tendência de um corpo permanecer em repouso se já estiver parado, ou em permanecer em movimento, mas não é qualquer tipo de movimento, é em movimento retilíneo uniforme se já estiver em movimento. Então, se não tiver nenhuma força atuando, o corpo permanece parado, mas uma vez em movimento, a tendência é que esse movimento permaneça para sempre, a menos que alguma força externa venha atrapalhar, venha modificar esse movimento. Caso contrário, esse movimento permanece em movimento retilíneo uniforme para sempre. Nós vimos o que é um movimento retilíneo uniforme. É um movimento em linha reta com velocidade constante. É a esse tipo de movimento que Newton está se expressando. Bom, vejamos essa charge de Garfield aqui. John diz: você é preguiçoso. Garfield diz: não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso, diz Garfield. Ele diz: estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, 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 diz John. Garfield responde: corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. É exatamente isso. Se nenhuma força atuar sobre o corpo, a tendência dele é permanecer em repouso para sempre. Galileu, ele imaginou, ele realizou uma experiência para provar essa tendência do corpo a permanecer em movimento. O que ele fez? Ele criou uma rampa e, quando ele soltava a bolinha, ele percebeu que a tendência da bolinha é atingir a mesma altura do outro lado da rampa. Ele percebeu também que quanto mais lisa fosse a rampa e mais perfeita essa bolinha, mais a altura seria igual. Tá? Então ele foi abaixando a segunda rampa aqui, e ele percebeu que quanto mais você abaixa a segunda rampa, mais longe essa bolinha vai. Então, se essa segunda rampa estiver no plano, essa bolinha não deveria parar nunca mais o seu movimento. E é isso que ocorre. Se não tiver nenhuma força atuando, a bolinha não deveria parar. Mas a bolinha para. Por que a bolinha para, então? Em algum momento essa bolinha vai parar. Por quê? Então aqui deve existir alguma força atuando nessa bolinha para essa bolinha parar. Essa força é a força de atrito. É o atrito da bolinha com o chão, o atrito da bolinha com o ar. Então, a força de atrito é que vai fazer que em um certo momento essa bolinha vai parar. Tá? Se não existisse atrito, esse movimento deveria perdurar para sempre. Olha um exemplo aqui da inércia. Se o corpo estiver parado, a tendência dele é ficar parado. O automóvel estava parado, a tendência dele é permanecer parado. Outro exemplo. Vejamos aí, o ovo estava parado. A tendência dele, então, é permanecer no estado que ele estava, parado. A não ser que aqui ele comece a cair
pela gravidade, né? Mas veja que a tendência dele era permanecer aquele movimento, aquele estado inicial parado, né? Outro exemplo aqui. Se o corpo estiver em movimento, a tendência é permanecer em movimento. O que ocorreu aqui? Provavelmente, esse caminhão estava carregando essa pedra e deve ter freado bruscamente em algum momento. O que acontece? A pedra que ele estava carregando, que estava dentro do caminhão, ela estava em movimento e a tendência dela é manter aquele movimento que ela tinha. Como ela é muito pesada, ela carregou tudo que tinha pela frente. Então, o caminhão parou o movimento, mas a pedra não. É a mesma coisa que acontece quando um carro freia bruscamente ou num acidente e o motorista o que vai acontecer com o motorista? Então, veja o que acontece. A tendência do motorista ou dos passageiros é manter aquele movimento que você tinha. Então, olha lá, a tendência do motorista, dos passageiros, é manter aquele movimento e a impressão que dá é que você é lançado para frente. Na verdade, você está mantendo aquela velocidade inicial que você tinha. Tá? Aqui a gente vê o motorista e no segundo a gente vê em especial a criança presa a uma cadeirinha e a cadeirinha salva, a cadeirinha segura a criança. Né? Outro exemplo aqui, com cinto de segurança e com airbag e sem cinto de segurança e sem airbag. A velocidade dos dois é a mesma, mas no primeiro movimento, na primeira situação, a pessoa vai se chocar contra a frente, a direção e o painel do carro. No segundo, veja que o cinto de segurança e o airbag vão salvar a vida da pessoa. Outra situação onde temos a inércia atuando, outra situação da vida real. Você vem em movimento, retilíneo uniforme, numa reta andando e de repente o carro vai fazer a curva. O que a gente sente, a nossa impressão é que você vai ser jogado para fora, para o lado de fora da curva. Na verdade, o que está ocorrendo é que a tendência do seu corpo é permanecer aquele movimento que você estava antes, aquele movimento retilíneo uniforme. Como o carro efetua uma curva para a esquerda, nesse caso aqui, a impressão que você tem é que você é jogado para fora. Você vai, na verdade, você está mantendo aquele movimento que você tem, o carro saiu, mas a sua tendência é manter aquela linha reta, aquele movimento que você tinha. Tá? Esses são exemplos da vida real da inércia. Era isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, então.